Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos no nosso terceiro episódio, Voz da Sabedoria. Você que já está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Prepare aí papel, caneta, sua caixa de lenços, porque hoje aqui o nosso papo promete muitas emoções. Posicione-se. Você sabe o seu valor? De que forma que você tem se apresentado para o mundo, tem se posicionado? Você é aquela pessoa que sabe a mensagem que você carrega, que sabe o seu valor, o valor do seu produto, o valor do que você tanto faz com tanto amor, empreende? É isso que nós vamos estar falando hoje aqui no nosso Voz da Sabedoria. Nós preparamos aqui um assunto, uma temática super bacana sobre posicionamento, sobre o seu valor de marca. Talvez eu estou falando aqui com você, mulher, que não sabe que tem um produto, mas não sabe se posicionar, tem uma marca, mas não está sabendo como mostrar para o mundo a sua marca. Fica conosco aqui, porque hoje você vai ter direcionamento de como, de fato, tirar do papel aí todo esse projeto que você tem, toda essa estrutura que está tudo armazenado. Hoje é o dia de você tirar e começar, de fato, a se posicionar para o mundo, mostrar o valor da sua marca e o seu valor. E nós estamos aqui com a nossa amiga, nossa companheira do Café com Provérbios. Nós já estamos há um ano, né, Adelita? Já passamos. Passamos demais. Já passamos, né? Glória a Deus. Temos esse movimento, né? Do Provérbios. Sim. E vamos falar um pouquinho só do Provérbios que nós vamos comentar hoje, que é o 31:25, né? A força e a dignidade da mulher, né? A força e a dignidade da mulher são seus vestidos. E ela sorri sem medo do futuro. E com esse momento que a gente vai falar hoje, com essa palavra que nossa história começou com sabedoria por causa do Provérbios, né? Então, nós vamos moldar todo esse versículo aqui através do convidado que nós temos, né? Para fazermos e vivermos um momento diferente, né? Que as mulheres hoje vão viver um tempo novo, né, Van? Sim, sim. É se posicionar, gente. Você precisa saber o seu valor. Quando você não sabe quem você é, o mundo acaba ditando quem você é. Só que o mundo não é gentil, não é carinhoso como você. Então, se posicione, mostre para que você veio, qual é a mensagem que você carrega. E quando eu olho aqui para o capítulo 31, que vem ali dando instrução para nós mulheres, para a mulher sábia, a mulher virtuosa, aquela mulher que tem 1001 utilidades, mas aquela mulher que ela tem o tempo para cuidar da sua autoestima. Gente, eu acordei às 4 da manhã. 4h30 eu já tava secando meu cabelo. Mas por que, Vandiane? Você precisa fazer... Gente, se eu não me posiciono, quem vai se posicionar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Então é sobre isso. E é isso que hoje nós vamos estar falando. Sobre o posicionamento. O posicionamento... Não falar, o posicionamento no autocuidado, o posicionamento em você saber quem você é. Porque nós estamos num mundo de muita concorrência, são muitas vozes. E muitas das vezes eu estou ouvindo todas as vozes, mas eu não estou atenta à voz que ecoa dentro de mim, na minha alma. Então, se permita, hoje, sair daqui. Eu tenho 1001 utilidades, Vandiane, Adelita. Eu sei que você tem 1001 utilidade. E nós vamos falar aqui de uma mulher que tinha 1001 utilidade. Só que ela acordava de madrugada, ela fazia sua academia, ela preparava sua mesa posta, ela dava instrução para os seus colaboradores. Nós estamos falando de uma mulher empresária, que trabalhava com linhos, que tinha uma mercadoria muito, olhando há 3.000 anos atrás, uma mercadoria rara, pura, uma mercadoria assim, um high ticket. A mulher lidava com esse tipo de material. Só que antes de tudo ela tinha seu momento, se posicionava lá no seu closet para depois se posicionar, né? Se posicionar diante da vida também. Então, se permita. O nosso convidado que está aqui hoje, Felipe Bless, seja muito bem-vindo, é uma honra. Obrigado. E ele justamente vai trazer aqui para nós, ele trabalha já com marcas de luxos, e ele vai trazer aqui um pouquinho, nos orientando, compartilhando um bate-papo aqui de como se posicionar, né? Deixar que o mundo venha conhecer a sua marca. Que a sua marca venha ser valorizada, venha agregar valor, venha a história, né? Porque as histórias conectam e venha, de certa forma, contribuir para um mundo melhor. Independente de qual seja o nosso serviço que nós estamos oferecendo para o mundo, mas que possamos nos posicionar e fazer com excelência o que nós viemos para fazer. Seja muito bem-vindo, se apresente, fale um pouco sobre você, quem é o Felipe, o que o Felipe faz, como que o Felipe caiu nesse mundo assim de se posicionar, de levantar mulheres. Gente, ele vai falar aqui, ele é mentor, então ele trabalha com esse empoderamento, dando todas essas estratégias de como se posicionar diante da vida, de como mostrar para o mundo o que cada uma de nós oferecemos, produzimos, sabemos fazer de melhor. Olá, meninas e mulheres fortes. Estou muito feliz, primeiramente, agradecendo para vocês o convite. Meu nome é Felipe Breze, eu sou mentor e palestrante. Eu sou especialista em atendimento de luxo. Criei um treinamento onde eu falo um pouco sobre o atendimento e a excelência. Trabalho com palestras, treinamento para mulheres
e a importância do posicionamento, né? Hoje, quando a gente vai destrinchar um pouquinho mais, mas quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de impacto, né? Dentro da nossa mente, a gente tem 3 segundos para mostrar quem somos muitas das vezes. Às vezes você não tem uma segunda oportunidade. Então, a importância do autoconhecimento que gera um posicionamento e aquele posicionamento que vai te projetar e te colocar onde você quer e atender e superar as expectativas. É isso aí, gente. É sobre isso, entendeu? Hoje, nosso terceiro episódio do Voz da Sabedoria promete. Vocês que estão aqui nos acompanhando também na nossa rede vizinha, gente, vai deixando aí nos comentários, depois a gente vê aí e responde, tá bom? Vamos começar aqui. Felipe, como você descobriu o seu valor e como isso impactou no seu posicionamento no mercado? Aqui... Claro. Eu acredito que todo posicionamento e todo conhecimento, a base dele, ele vem muito de algumas situações de desafios, né? E é muito importante a gente também entender qual que é o desafio que você tem vivido. Então, hoje eu pergunto pra você, qual que é o desafio que você tem passado? E comigo foi a mesma coisa. Houve alguns momentos da minha vida onde eu precisei me posicionar, eu precisei buscar um autoconhecimento. Eu acredito que toda a base, e esse é o trabalho que eu faço junto com os meus mentorados, seja nos treinamentos ou nas mentorias, que seja a base do autoconhecimento. Então, eu passei por alguns momentos onde eu mesmo não entendia e estava buscando um propósito maior. Através do autoconhecimento, eu fui encontrando, fui me desenvolvendo e entendendo qual era o meu foco maior e o que eu buscava. Dentro dessa fase que eu falo, eu também falo que tem muito a questão... Ano passado eu fiz 40 anos, então eu acho que tem muito a ver isso também. A gente passa por mudanças, né? São ciclos da vida, onde eu pude me aprofundar um pouco mais, entender o meu propósito e, baseado no meu propósito, começar a trilhar um novo reposicionamento. Nossa, e olha, estamos na casa dos 40, eu e você, Adelita. Já passei. Adelita está com 50. Glória a Deus. E falar sobre reposicionamento, Adelita, foi o que você viveu ano passado, Pois né? é. Que bacana. Eu recomecei depois de 50, né? Eu fiz uma mudança na minha vida. Então, por isso que estou aqui, né? Que aqui a gente teve... Eu tive, né? Tive que mudar minha história. Por causa de várias situações de dores que eu vivi. Então, hoje, eu me considero uma mulher curada que vive ajudando as outras mulheres a ficarem curadas, né? E quais foram, né? Quais foram as estratégias que você usou, que você acredita que uma mulher pode realmente adotar para fortalecer essa marca que você está falando, sem perder a sua identidade, sem perder, né, os seus valores? É muito interessante quando a gente vai falar sobre esse novo posicionamento, porque a gente sempre vai falar um pouco da dor. E às vezes a vida, as circunstâncias nos levam, né, do momento da dor. É o que acontece na natureza, né? Às vezes você planta ali... uma semente e o quanto aquilo germina, o quanto aquilo cresce. É da mesma forma. Eu acredito que a base hoje para uma mulher e para a pessoa que ela tá buscando se posicionar e se reposicionar, ela precisa voltar à sua essência. Ela precisa se conhecer. Quando a gente... Hoje é muito banalizado a questão do propósito, né? Acaba virando uma bagunça. Mas eu falo para você sobre propósito. Propósito é aquilo que faz sentido para você e você entende como algo maior e a sua missão. Hoje você entendeu que tudo aquilo que você passou trouxe um propósito do quê? De comunicar, de falar, de ajudar, de gerar dentro daquilo vida. Então, hoje, quando a gente fala sobre um recomeço, quando a gente fala sobre começar e da onde a gente começa um trabalho... E você que está em casa, quer começar um trabalho, você já está começando um trabalho assistindo um podcast como esse. Eu sempre falo pro meu time e para as pessoas que estão em minha volta, a gente começa escolhendo o que a gente vai consumir. Você que muitas das vezes não está perdendo seu tempo, às vezes com uma fofoca, com uma notícia ruim, você falou, não, hoje eu vou buscar a voz da sabedoria. Então, isso já é um começo, e isso já é um novo posicionamento. Do momento que você entende esse lugar, você começa a se entender. Para disso, você gerar a sua essência, junto com o seu propósito, e dali extrair o seu melhor, seja na comunicação, seja em ajudar pessoas, seja em cuidar da sua casa, seja em gerir a sua empresa. Dentro dessa estrutura do autoconhecimento é onde a gente parte para trabalhar esse novo posicionamento. Porque hoje também, vocês podem falar e concordar ou discordar, tudo aquilo que não é verdadeiro, ele não se mantém. Sim, tudo aquilo que passa... Não dizendo a verdade da pessoa, ele acaba passando. As pessoas buscam hoje por histórias, produtos, marcas que demonstrem a sua verdade, né? Até porque hoje o trabalho é sobre identificação. Sim. Eu me identifico com o trabalho de vocês, eu acompanho o podcast de vocês. Então é muito importante que a gente entenda qual é a nossa base. Então eu diria que o começo de um posicionamento ou de um reposicionamento para você que está assistindo aqui pra gente, sem dúvida alguma, é o autoconhecimento. É essencial.
E a Adelita, né? ela viveu isso. Então, assim, ela estava uma vida bacana. sedentária. Compartilha aí, Adelita, um pouco. Não, além, né? Eu não era pesada, mas era uma mulher dolorida, né? Com dores, muitas dores, por causa de várias coisas que eu vivia. Várias escolhas ruins. Sim. Como você está falando agora, as mudanças, né? Aí você vai vendo que nem... Eu não vivia na mesa da fofoca, mas tinha muitas, né, ao meu redor que gostavam. Então, eu fui me afastando de muitas coisas. Eu fui fazendo muitas escolhas, muitas mudanças. Sim. Fui saindo de mesas que não tinha nada a ver. Agora, por exemplo, eu vejo muitos podcasts, muitos bons, construtivos, que muitas vezes as mulheres acham que tem que ter muito dinheiro para conhecer muita coisa. E temos muitos podcasts que trazem muito conhecimento, como o que a gente está fazendo agora. Sem dúvida. Traz bastante conhecimento para as pessoas. Então, eu mudei tudo isso, né? Eu acho que faz mais de 10 anos que eu não assisto novela, 20 anos, eu acho por aí. Eu não vejo essas coisas que não me constroem. Eu vejo coisa que vai construir a minha vida. Sim. Né? E nisso eu fui formando essa nova identidade, essa mudança que eu estou vendo agora. Então, eu estou em lugares, em momentos que eu achei, há 15 anos atrás, eu achei que não iria. Mas isso aí eu tive que Se posicionar, colocar né? posicionamento, Sem dúvida alguma. fazendo se posicionar. mudanças, trazendo pessoas novas. E aí Deus foi me apresentando pessoas, né? Está me apresentando você hoje. A Vandiana, a gente já está nessa conexão já faz um tempo. Então, quando você se posiciona do jeito que você está falando, a gente começa a viver realmente essa essência. Aquilo que vem de dentro para fora, né? Porque as pessoas estão muito superficiais. Nós precisamos buscar a essência, aquilo que está lá dentro. É isso que você está falando. É nesse meio mesmo, realmente é dessa forma. Sem dúvida alguma. E aí, quando você olha, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Pois é. Sim. Então, nada se constrói em cima da mentira. Pode, tá dando certo. Só que chega uma hora que aquela mentira, ela acaba por si só desmoronando. Então, quando a gente olha para grandes marcas, eu fui palestrar para um grupo de mulheres e eu trouxe ali para elas a história da Sodier e da Casa do Bolo. E quando eu olho para aquelas mulheres... Nossa, me falhou o nome. Eu lembro da avó Sônia, que é da Casa do Bolo. Mas ai, gente, me falhou o nome da... Eu não lembro o nome também. Grande mulher, sim. A da Sodier. Gente, tava com o nome na ponta da língua. E ali, uma boia fria, cortadora de cana, Sim. empregada doméstica, com dois filhos, o Diego e a Sofia. Ela, na sobrevivência, no desespero, o que eu sei fazer? Eu aprendi, enquanto eu trabalhava numa empresa, lá eu aprendi a fazer um bolo. Eu vi a receita do bolo. E ali foi o que ela fez. Quem diria que a Sodier, essa empresa que já chegou até, estamos em Orlando, né? Chegamos na Flórida, em Orlando. Quem diria que começou ali na cidade de Salto, interior de São Paulo, com uma mulher que estava vivendo um momento de desespero, com 2 crianças, e ali foi o que ela fez. Eu vou usar o que eu sei de melhor. Ela não tinha nenhuma formação de bolo, ela não tinha passado nenhum curso no Senac, Senai, Sebrae da vida, nada. Era o que ela sabia, era uma receita. E essa uma receita ela fez. E hoje a Sodier é considerada uma das melhores casas de bolos do Brasil. E agora chegando no mundo, né? Todo mundo já comeu um pedacinho desse bolo. E quando você olha pra Sodier, você vai... Onde que a Sodier tá? Nos grandes shoppings, nas grandes praças de alimentação. Ela conquistou um destaque. Mas por que essa marca conquistou? Olha, entrou o propósito. O propósito com a necessidade. Eu não sei fazer, mas eu fui, estudei, se preparou. E hoje ela tá aí. Marcando o mundo com a sua história, mas porque se posicionou com o que tinha na mão. É isso que eu sei fazer, eu vou fazer. E deu o seu melhor. E a importância da gente também empenharmos o nosso melhor no que eu estou fazendo. Porque as histórias, como eu já falei, se conectam. E ali vão se conectam e vão se inspirando. E quando eu olho para a avó Sônia, a partir de uma necessidade do seu filho também, no nosso interior de São Paulo, no Ribeirão Preto, eu vejo ali que o filho desempregado, com despesa dentro de casa, família, o que a avó Sônia sabe fazer? O bolo do café da tarde. E começa, então, gente, não é sobre ter muito, mas é começar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, comece com a verdade. E o que eu não sei, eu vou... Nós não temos domínio aqui, mas tem o Felipe que tem o domínio. Então, nós vamos nos unindo, vamos tornando o Voz da Sabedoria mais atrativo, mais atraente, agregando valor, né? Sabedorias que nós estamos voltando na contemporânea, mas na modernidade também, na atualidade. Vamos fazendo tudo isso de uma forma que mostre que é possível, sim, mudar a nossa realidade. É possível nos posicionarmos, entender o nosso valor, o nosso propósito. Qual é o meu propósito? O que é aquilo que queima, que arde, que eu sei fazer? Então,
Embrulha essa mensagem, embrulha o que você tem e compartilha pro mundo. Seja através de um serviço, de um design de sobrancelha, seja através de um capricho na unha, um adesivo, uma esmaltação. Independente. Compartilha com o mundo que você sabe. E você que trabalha Sem aí dúvida. nesse mundo de mulheres, rodeado de mulheres, pode falar também um pouco. Se eu pudesse hoje deixar só uma mensagem, se hoje o propósito final foi uma mensagem de eu estar aqui hoje, até me arrepiou você falando, eu tive num evento essa semana e eu finalizei no evento, eu sou muito fã de uma escritora chamada Clarice Lispector, acho que vocês devem conhecer, e eu passei uma fase da minha vida onde eu me baseei muito numa história e num texto da Clarice e eu quero deixar hoje pra você. Nós temos um problema muito grande hoje, que é a questão de ter que ter muito pra começar. Se hoje eu pudesse deixar uma mensagem pra você, mulher, homem, que tá assistindo, às vezes você tá num momento difícil da sua vida, apenas comece. Clarice Lispector diz, depois do medo vem o mundo. Então, comece. Isso que você falou é muito interessante. Se você for pegar grandes histórias, seja no mercado de luxo, como de Coco Chanel, como de Yves Saint Laurent, como da Casa Gucci, como grandes histórias do Brasil, né? Louis Vuitton, como a gente... Mas a gente pode trazer pro Brasil como histórias, por exemplo, de Patty Bow, como histórias de grandes marcas como Riachuelo, como marcas de grandes mulheres começaram. Hoje a gente espera ter muitas oportunidades, ou a gente precisa ter muito conteúdo em mãos para a gente começar a fazer alguma coisa. E o início é isso. Comece, entenda sobre o teu local, né? Sobre ali, vamos dizer, o teu local de habitação aonde você quer desenvolver. Você entendeu? É isso que eu quero, esse é meu propósito, aqui está a minha essência. Vai com o que tens em mãos, né? Espere o milagre acontecer baseado naquilo que você está em movimento. Não adianta você ficar aqui hoje e você falar assim, eu sou uma pessoa que sei fazer bolo, mas eu vou esperar um empresário entender da minha empresa, me financiar. Não, se hoje é a oportunidade de você fazer bolo, comece a fazer bolo, dê o seu melhor. E disso, baseado nisso, o processo por si se fala, né? Depois do medo vem o mundo. Então, é muito importante a gente acreditar. Eu acredito, eu sempre falo, eu tenho muita oportunidade, sou muito grato de falar muito para mulheres, e eu sempre falo que a mulher, por isso até que ela é mãe, né? Ela é muito mais evoluída que o homem. A mulher, ela, hoje mesmo você falou, você já acordou às 4 horas, acredito que você já cuidaram da casa, já viu o filho, já fez tudo. O homem não tem essa estrutura, por isso que a mulher, a mulher é mãe, né? Então, você, mulher que tá assistindo esse programa, traga essa voz da sabedoria e comece. Apenas comece. Se coloque em movimento, que o movimento vai girando algo muito maior. É isso mesmo. É provocar milagres. Provocar milagres. Eu sempre falo que a sorte, às vezes, as pessoas falam assim, né? Eu não tô tendo sorte. Às vezes não é que você não tá tendo sorte, às vezes você não tá preparado. Às vezes a sorte passou por você, a bênção passou por você, né? Foi que nem com Jacó. Jacó segurou o anjo quando ele viu ali a oportunidade e segurou e falou, enquanto você não me der a minha bênção aqui, eu não solto, né? Então, assim, você tá hoje com a oportunidade. Hoje, na sua oportunidade, você tem ovos, você tem a farinha. Gente, até me arrepia falar. Mas às vezes a gente tá falando pra alguém aqui que tá precisando ouvir. Às vezes você tem ovos, farinha ali, faça o que você tem. Comece a trabalhar com com as pessoas do seu bairro, com as pessoas que você conhece, e o negócio vai acontecendo. A gente se baseia muito hoje, meninas, muito pelo processo da internet. Eu sempre brinco que quando a pessoa vai ver ali uma superação, muitas das vezes, de emagrecimento, a pessoa põe a foto do antes e do depois. O processo ninguém acompanha. Ninguém viu. E essa geração de hoje, e as pessoas de hoje, muitas das vezes, eu me coloco também nesse lugar, a gente acha que tudo é rápido, né? Você vai contar uma história muito bonita da dona da Sodier, você vai contar uma história da dona Helena Trajano da Magalu, você vai contar N histórias. Mas eu preciso entender que tudo é um processo. E antes de tudo, eu preciso começar. Senão, nunca o processo vai acontecer, né? Você falou algo bem interessante, que eu já vou estar jogando aqui uma pergunta para você. Eu observo isso muito lá em Alphaville. Porque as pessoas veem os grandes plays do marketing, de tudo, e eles acham que bateram milhões ali. Só que houve um processo lá atrás e as pessoas chegam lá, que vai achando que vai fazer 1 milhão no mês, 1 milhão na semana. E aí vem a frustração, 3, 4 meses, estão todo mundo voltando para suas terras, venderam casa, venderam tudo, pediram conta dos seus trabalhos e tudo, fecharam seus negócios. Eu vou me colar no Marçal, eu vou me colar no não sei quem, porque eu vou ficar milionário. Vou pro tráfego, vou pro digital. Só que assim, ninguém viu o processo lá atrás. Quanto que foi investido de tempo, do financeiro, de abrir mão, de oportunidades, para se preparar para tudo isso. Então, tem esse processo que ninguém mostra, e é nesse processo que tudo acontece. Então, de estarmos importantes... A necessidade, né? De não querer ultrapassar. Eu vou ultrapassar os degraus, não. É respeitar o processo e fazer. A repetição é o segredo. Eu amo Tio Heva, porque ele fala assim, a repetição é o segredo. Sim. A repetição, ela é a mãe.
repete. Nós estamos hoje aqui com a Voz da Sabedoria, mas quando começou? Depois de um ano, acordando às 4 e lá 6h40. Que é isso? Um ano e um mês fazendo café com provérbios, de segunda a sexta-feira. E agora nasceu aqui o Voz da Sabedoria, né? Porque nós entendemos que nós precisamos compartilhar, não podemos parar. E, de certa forma, inspirar outras pessoas também. Comece. Sim. E o meu aparelho não tá bom? Começa com o aparelho que você tem. Eu não tenho ring light? Começa sem o ring light, mas prepare o melhor cenário para divulgar o seu produto. Faça o seu melhor, como dizia Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Sim. É sobre isso. E, Felipe, em sua trajetória, em algum momento, você já precisou abrir mão de uma oportunidade que não estava alinhado com o seu propósito, com a mensagem que você carrega, com aquilo que você acredita? Na verdade, quando eu trabalhei, pra quem vai me conhecer um pouquinho, depois vai me seguir, espero que todas essas mulheres fortes me sigam depois. Eu vou deixar minhas redes sociais. Mas até o final do ano passado, eu trabalhei como gestor da Carolina Herrera, que é uma marca muito conhecida mundialmente. E quando eu entendi, na metade do ano passado, que havia um propósito maior, que tinha muito a ver com a comunicação, que é o meu propósito que eu entendo hoje, eu desenvolvo pessoas, equipe, empresas, mas acima de tudo, eu me comunico, né? Eu gero algo novo nas pessoas, baseado muito no mercado de luxo, sem dúvida alguma, mas em desenvolvimento, em reposicionamento. E aí eu entendi ali que eu precisava sair da minha zona de conforto, pois eu estava numa zona de conforto, trabalhando ali já estava mais de 3 anos e meio, tendo grandes resultados, para me posicionar. Então, a partir de janeiro, eu entendi qual que seria o meu novo momento, baseado também, quando a gente fala do começar, muito numa estrutura. Então, eu me estruturei, organizei o meu momento e comecei o meu trabalho, o que não é fácil, né? Quando a gente fala de sair, às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam, nossa, mas eu vou sair. Você tem que entender que também, quando você se coloca pra viver algo novo, você vai ter alguns desafios, né? Se você é essa pessoa que tá assistindo aqui agora e não quer novos desafios e não quer mudar pra um novo patamar, é bom você ficar onde você está, que também não está errado, né? Eu só acho que amanhã você não vai poder reclamar. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Na minha vida, eu sempre penso que a gente tem a oportunidade do hoje. E eu sempre falo que você nasce sozinho e você morre sozinho. Você tem... Deus te deu a oportunidade dessa vida. Eu prefiro chegar aos 80 anos, 90 anos, Deus queira que viva mais, e falar, deu certo ou não deu certo, mas eu vivi aquilo. Às vezes você tá aí hoje assistindo o programa, sonhou a vida inteira em ser uma pessoa... A gente tá nessa base do bolo, que sonhou em fazer bolo. E aí você falou, mas eu tive a minha família, mas eu tive meus filhos cresceram, as coisas foram... O momento é hoje. Baseado na tua história, que história linda de superação, que a partir dos 50 anos entendeu que precisava viver um novo reposicionamento. E é muito interessante também, meninas, quando a gente fala do pouco também. Às vezes, quando a gente fala, e eu falo para as pessoas de reposicionamento ou de se posicionar, a pessoa tem a ideia que vai virar, que a gente vai fazer uma revolução do todo. Não. Se eu posso me posicionar e aprender um pouco, a fim de eu gastar o meu tempo assistindo uma novela, assistir muitas das vezes, ler um livro, assistir um podcast que informa. Hoje, com a internet, olha o conteúdo tão enriquecedor que nós estamos oferecendo hoje gratuitamente. Hoje não tem mais essa. Antigamente a gente tinha, às vezes você era obrigado para ter um estudo ou fazer algo mais aprofundado, ir para uma faculdade, pagar um profissional. Às vezes não tinha condição de ter um livro. E hoje com a internet tem o lado bom. Né? Biblioteca. Não, e hoje com a internet você pode assistir muitas coisas, né? Você pode, eu falo que até conhecer novas profissões. Então eu acredito que pra mim foi muito esse momento, aonde eu despertei, eu falei, agora eu preciso viver algo novo. Baseado também nesse processo que eu falei que eu vivi, onde eu trabalhei 15 anos em gestão comercial, então eu passei em grandes marcas, pra hoje chegar e ter o meu produto. Também é que nem muito como você falou. Às vezes eu falo assim, não, porque eu acho que eu tenho algo, achismo não leva ninguém a lugar nenhum, né? E aí você sai do seu emprego, você vai pros lugares... A internet também, a gente tem que tomar muito cuidado, você que tá assistindo, quando tudo é muito vendido na internet, tudo muito fácil, né? Sim. E tudo muito simples. Não, o trabalho de quem faz um trabalho na internet dá trabalho, você às vezes precisa acordar 4 horas da manhã, você vai estar em lugares, você vai deixar às vezes de estar com a sua família, você vai precisar estar em eventos, você vai gastar muito. Então assim, é tudo uma preparação para receber algo no final, né? Sem dúvida alguma. Mas não compre essa ideia, porque eu acho também que hoje a internet, tudo é muito fácil, né? Como eu fiz 1 milhão, não saindo de casa. Como eu fiquei milionário pagando R$5 nessa aula. Não, gente, não cai nessa, porque isso não existe, né? Houve toda uma preparação ali atrás e você acaba comprando esse produto, se frustrando e não vendo o resultado, né? Olha, eu fui uma dessas, hein? Tem um curso. Lá na pandemia surgiu... Eu cheguei a comprar 3 cursos de R$5. Por R$4,99.
499. Tudo tem um custo, né? Um preço e um custo. Então... Não é só isso, Ainda né? que você não teve um custo muito alto, Sim, né? é. E outra... Mas tem gente que tem, né? Sim, e o custo maior, às vezes, não é do valor em dinheiro, mas é da frustração. Sim. Às vezes te Isso. bloqueia de você nunca mais fazer nada, né? Então, assim, toma cuidado. Assiste os vídeos. Você quer comprar um curso, quer entender? Vai entender antes, vai ver ali. Eu sempre falo pras pessoas, conhece um pouco da história do criador ali, né? pesquisar. Então, assim, e também não cai nessa, gente. A única pessoa que ela fica milionária do nada, de um dia pro outro, é se ela ganhar na Mega Sena, né? E aí, e ela também teve uma ação, né? Que foi a ação de jogar. Então, é muito importante. E é importante, gente. Se você não tiver inteligência emocional pra lidar com o dinheiro é emocional. Total. O que você ganhou na Mega Sena vai tudo. embora assim, ó. Em A 6, maioria, 4, né? 5 meses. Porque dinheiro é emoção. Eu não sei se você Total. conhece, porque eu já conheci também. Pessoas que ganharam na Mega e agora não tem nada. Nada, nada. Entende? Porque você nada. não soube administrar. As Existem suas vários emoções, fatores né? que É. não é só você ter aquilo. Né? Existe o porquê de você ter aquilo, um planejamento, como você fala, você planejou. Sem dúvida. Você fez acontecer. Sim. Não é assim. Eu resolvi depois de 50 anos, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar minha história. Mas eu custei. Eu, uma mulher que nem ia pra internet, nem usava um celular direito. E eu tive que me enfrentar para tudo isso. Comecei a viver um tempo novo. Mas eu tive que pagar um preço. Né? E não foi Sim. R$ 9,99, não. Foi mais. Nem 5, né? Foi muito. Nem 5,90, Entendeu? Aí eu né? me tornei terapeuta e descobri que eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar muito mais. E eu estou cada dia mais nesse momento de aprendizado. Né? Sim. Nada sei porque nada sei. Acabou. Mas você Eu está estou no aprendendo. caminho, né? E eu estou buscando. Tá certo. E estou fazendo diferença em várias vidas que estão vindo para o meu atendimento. Então, Sim. assim, tem um custo. E nem sempre vai ser R$ 9,99. Vai ser muito mais. Vai ser seu tempo. O seu tempo que você precisa gastar. Sim. E aqui, nós falamos hoje de Provérbios 31, 25, que fala da força da mulher, da dignidade, da mulher que precisa se posicionar, se viver, né? Viver o novo. Uhum. Essa mulher, ela fazia muita coisa diferente. A mulher de Provérbios, ela ia com diferença mesmo. Imagina, vestia linho, né? Vivia alinhada, né? Vivia organizada. Certamente ela acordava às 4 da manhã também, como a Van. Eu também cedo, mas a Van tem criança, eu não tenho mais crianças, Sim. tá tudo bem. Eu tenho netinhos, então... É mais beijo fácil, mesmo. né? Ou Sim. netinho vive na casa deles, vem pra ganhar abraços, acabou. Sim. Né? Então eu estou no novo tempo. Mas assim, essa mulher certamente ela foi criticada, né? Ela foi diante de alguém falou dela. Sim. Porque as mulheres falam de mulheres, né? Muitas vezes as mulheres se arrumam, às vezes falam assim, não é para o homem, é para a mulher. É. Né? Porque a mulher critica e a Sim. mulher fala, muitas vezes a mulher não tem dó da própria mulher. É. Em vez dela se fortalecer ali nela, que é o seu objetivo. Sim, É sem falar. dúvida. E como que ela lida com isso, né? Com essas críticas nesse mercado que temos agora de mulheres, né? Diante de tanta coisa. Como que ela vai viver isso, essas comparações, essas críticas? E aí, qual conselho você dá para uma mulher dessa? Eu acredito que a gente precisa, antes de tudo, como eu já falei, a questão da gente nascer sozinho e da gente morrer sozinho, a primeira pessoa que precisa comprar o seu produto é você. Acreditar. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas, nem elas acreditam no seu produto. Né? E você precisa estar preparada. Aquela pessoa que ela tá alicerçada, ela acredita no seu produto, ela sabe o que ela tá vendendo e ela sabe onde ela quer chegar, ninguém segura. Sim. Gostei. E toda, não é verdade? É por aí. E todo fruto ali que ele tá sendo moldado, vamos dizer, ele tá em plantação, ele vai passar por chuva, ele vai passar por trovão. É a nossa vida, né? Quando ninguém estiver falando nada, é ali que você tem que se preocupar. Eu sempre falo para as pessoas que assim, ó, ninguém deseja o seu mal. Mas ninguém também quer você melhor que elas. Isso é uma coisa que se você não viveu na sua vida, você vai viver. E baseado muito nisso, a gente tem que entender que quando eu saio da minha zona de conforto e eu busco me desenvolver, aquela pessoa que tá na zona de conforto, aquilo acaba virando uma acusação pra aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela tá falando mal de você, ela tá falando pra você parar. Por isso que é muito importante, a gente falou no começo aqui do nosso podcast, quando a gente fala sobre com quem que você tá andando, como você trouxe, com quem... A Bíblia mesmo fala, diga com quem andas e falarei quem tu és. Isso cientificamente. Se você anda com pessoas... no mesmo nível que você se compara e você acredita que você tá bem. Se você começar a andar com pessoas que estão abaixo de você, digo assim, na mentalidade, no cuidado, você vai achar que você já tá muito melhor. Agora, quando você entende que você precisa andar com pessoas que estão melhores que você e que é possível melhorar, muda todo o jogo, porque você se enxerga melhor. Então, a minha dica pra essa mulher hoje, que às vezes tá passando por um momento, tá sendo criticada, olhe pra você.
Quem é você? Por qual propósito você tá indo? O que você quer acima de tudo isso? E pensa muito nessa visão. Às vezes aquela amiga de trabalho, aquela sua vizinha, a sua sogra, a sua prima, ela não é que ela tá falando mal de você, ela tá vendo em você uma frustração dela. Sim. Porque ela não consegue se movimentar, não é verdade? É. Ela não consegue se movimentar. E ela vê em você uma mulher guerreira, uma mulher que conseguiu passar por tudo isso e ainda ser vitoriosa. Pode ser que você fale assim pra mim, mas nesse momento eu não tô vitoriosa. Mas você tá seguindo. Sim. Como a doutora Ouvindo falou, uma coisa nova. a experiência ela vai trazendo a prática. Quando a gente vai ver, por exemplo, a gente fala da questão da Sodier ali, mas a Sodier também, eu imagino quantos bolos ali ela não fez e quanto que ela Deu teve errado. que viver e fazer e continuar. E dar né? certo, E dar né? certo. E hoje, então, as pessoas quando te olham, é muito isso. Nossa, mas ela já tá querendo se aparecer, já tá buscando. Pronto. Fique quieta. Eu falaria, caminhe em silêncio focado em você. E busque não dá estar ouvido. com... né? E busque estar com pessoas que, ao mesmo tempo, vão te fortalecer. Porque também, se você já é uma pessoa que você tá no começo, você tá vivenciando isso, se você não buscar pessoas que também te deem feedbacks construtivos, que alinhem com você alguma coisa, ou pessoas que estão igual pra baixo, você não vai evoluir. Então, a minha ideia hoje, a minha dica que eu dou hoje é isso. Se posicione com quem você é, o que você quer ser e aonde você quer chegar. E quem tá falando, até papagaio fala, né, meninas? Isso. Então, Eles não assim, ganham. até papagaio fala. Se você for pegar aí as vezes. grandes histórias, em muitos momentos ali da vida, as pessoas sempre falaram, né? Então a gente tem que continuar focado naquilo que a gente busca, sem dúvida alguma. Sim. E olha o quanto que é interessante tudo isso. Se você senta ali na mesa, aonde todas aquelas pessoas ali são pessoas que não têm sucesso, que fofocam, que perdem tempo, Fala que do outro. não tem prioridade, não sabe onde quer chegar, você será a próxima pessoa perdida que também não sabe onde quer chegar. Sem e aí dúvida. vivem deixando a vida me levar, a vida leva eu. E vai indo. E vai indo. O buraco. Não realiza seus sonhos. Fica na mesma volta, Acusa né? Deus, acusa o outro, o vizinho, o pai, mãe. Só que a pessoa não se move, não se movimenta. E espera que, vamos deixar a vida. Ou então tá igual Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer Vai indo, assim, vai é o indo. meu destino. Só que são questões que a pessoa, o meio ao qual está inserido, influencia muito. A mentalidade do meio. Por isso que a importância de um bom livro. Gente, Sim. existe tanto... Bem. Os livros que eu mais amo são os livros antigos dos antigos. Quantas sabedorias. É. Quando eu olho para filosofia, quando eu olho para Napoleão, quando eu olho para Angel Carner, acho que é Angel Carner, quando eu olho para Bob Proctor, quando eu olho para Neville Goddard, quando eu olho para outros grandes lá das antigas, essas leituras maravilhosas, ali a gente vê que é possível, sim, ter toda uma mudança. Gente, todos nós nascemos para o sucesso. Sim. O que diferencia a pessoa que tem sucesso e aquela que não tem sucesso? A que tem sucesso, ela vai e faz acontecer. Com o que tem na mão, como nós já cansamos de falar aqui. E aquela que não faz nada é uma pessoa que não tem sucesso. E o sucesso não é quando eu chego no topo. O sucesso é a construção na jornada. Eu não vou esperar chegar lá para ser feliz, não. Eu sou feliz no processo, eu sou feliz na jornada. Eu vou celebrando cada conquista. Ai, conquistei aqui. Vamos lá. Eu tô fazendo inglês, porque eu resisti, agora... Consegui. E cada vez que eu acerto uma pronúncia, meu Deus, eu celebro. Tá E certo. cada vez que eu tô ali, e ontem eu brigando, porque, nossa, como chegava ali, não é difícil, é fácil. Falar reservation. Meu Deus, eu errei várias vezes. O reservation, passaporte também. Não, e eu errei, mas ali eu vou insistir, eu não vou parar. E ali toda hora que ele me cobrando, e eu fui. Mas imagina se eu desisto, porque eu já desisti, mulher. Cheguei a fazer 2 anos de CCA, quase Sim. 3. Cheguei a fazer 2 anos de Wizard, concurso tudo pago. Desisti. Falei, não. Se eu não tivesse desistido, onde que eu estaria? Mas eu não vou ficar chorando porque eu parei. Eu vou continuar a partir de onde eu parei. É muito interessante quando você fala da música, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Na verdade, a vida não te leva pra lugar nenhum. Você só tá colhendo o que você plantou, Você né? não entende. Ouve a música, fala, mas não tá entendendo. Não, e muitas das vezes você fala assim, A ó... vida não leva, é você que leva. Né? E eu falo pra você, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, Mas as a pessoas vida ficam é uma tentando. construção das nossas escolhas. Não, mas é uma, né? as pessoas ficam repetindo aquilo que não tá acontecendo. Não vai acontecer, não, vai continuar a não acontecer. Vida leva eu, vai me levando. Vai levando pra onde? Pra lugar nenhum. Né? Mas as pessoas repetem. Não, ela até te leva, mas ela te leva Leva pra baseado onde? naquilo que você já plantou, isso. né? É a Mas mesma não- coisa quando você planta. Leva, mas não né? muda. Você só vai colher aquilo que você plantar. Muitas das vezes, eu acho que acontece muito isso. A gente acaba culpando muito Deus, a gente acaba culpando muitas vezes a vida. Claro que tem situações que a gente passa muitas das vezes que a gente não entende. Sim. Né? Em algum momento a gente vai entender, se for aqui, se for em outro momento. Mas aquilo que tá em suas mãos, a tua escolha de continuar estudando, a tua escolha, como a gente disse, de às vezes parar ali de assistir o programa
programa que só foca em coisas ruins, né? Em momentos ruins, né? E você assistir ali, às vezes, um podcast, um filme, você buscar... Você, às vezes, gastar aquele tempo que você... Às vezes, as pessoas brincam muito sobre o tempo, né? Você acordou 4 horas pra organizar o seu tempo. Quanto tempo hoje a gente gasta no celular? Às vezes, se frustrando vendo a vida dos outros, que é a vida que as pessoas nos mostram, né? E às vezes nem sempre é verdade. A maioria das vezes não, porque a gente só posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Verdade, Né? porque é conveniente. A confusão, a situação na casa da pessoa, ninguém vê. Então, assim, gaste o seu tempo, utilize o seu tempo da forma aonde você pode crescer. Ah, não, mas eu não vou ficar no celular, eu não vou... Pode, isso não é um problema. Mas se também você tem gatilhos, as doutoras sabem muito mais do que eu, se você tem gatilhos ali, situações que te fazem mal, situações que não são, que te trazem algo, vai buscar ter algo bom, né? Qual mesa que você tem sentado? Você tem sentado numa mesa que tem buscado, olha, vai estudar mais, vamos falar sobre livro, ou você tem sentado numa mesa onde você é a pessoa que tem uma condição melhor de entendimento. E aí não tem. E acaba virando uma normalidade. Ah, não, eu não vou assistir hoje, eu não vou estudar hoje. Ah, não estuda mesmo. Estudar não vai baseado muito em quem você convive? Lógico. Você, quando você quis parar ali a questão do inglês, teve pessoas que falaram pra você, não, continua, entende? E tem pessoas que falam, eu acho uma chatice mesmo. Aí você tá certa, vai gastar seu tempo assistindo televisão, comendo pipoca. Então é muito importante também as pessoas que você se conecta. Mas eu tenho que me conectar com a minha sogra, as pessoas da minha família. Não tem problema, vai ter um momento que isso vai acontecer e às vezes é você que vai trazer a mudança, né? Você que vai ser a voz da sabedoria. Mas aquele momento que você tem a oportunidade de estar com pessoas, estar em eventos. Hoje a gente tem tantos eventos gratuitos, né? Onde você pode se desenvolver, cursos que você pode fazer. Às vezes você é uma pessoa que tá aposentada, tá em casa. Pega esse tempo. Se você a vida inteira não pôde fazer algo que você gosta... Né? Eu conheço pessoas que a vida inteira fizeram pelos outros. Faz por você. Você gosta de pintar? Você gosta de fazer alguma coisa? Vai ensinar algo bom, né? Como você falou, você falou da questão de nesse momento, né, ser terapeuta, mas a tua base de vida é o que te formou. Você foi uma pessoa que passou muitas coisas que hoje você precisa trazer. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada pra ensinar. Todo mundo tem coisas pra ensinar, né? E agregar na vida das pessoas, né? Então é muito importante isso. Cuide daquilo que você vê, cuide das pessoas que você anda, inteira, e se coloque no lugar que você deseja estar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você amanhã, você quer estar na frente, tá palestrando, as pessoas sempre me perguntam, como que eu vou fazer e tal? Comece participando de palestras. Comece fazendo uma leitura em voz alta. Eu sempre dou essa ideia. Como que a gente desenvolve a comunicação? Comece a fazer leituras, comece a entender para melhorar o seu vocabulário, né? E aí você já tá no caminho. Sim. Comece abrindo uma live. Sim, sem dúvida. Gravando um livro, um vídeo, falando ali a mensagem que você carrega. Gente, quando eu comecei a olhar, dar atenção para o meu vocabulário, a questão do R e do L, eu passei meus 40 anos inteiros, a minha vida inteira, trocando L pelo R e sempre ali. Teve um momento que eu parei de me... Eu amo fazer vídeo, eu amo entregar. Eu parei de fazer isso no Instagram porque as pessoas me apontavam o meu erro. Do L pelo R, que eu falo errado. Tudo bem. Eu falei, sabe de uma coisa? Quando eu falar errado, eu corrijo, eu vou lá, eu ponho o R no lugar, eu tiro o L do lugar que não é dele. Eu falei, não. Porque, muitas das vezes, como você falou, existe pessoas que te motivam, mas existe mais ainda quem te desmotivam. Quem tá ali, nossa, é verdade mesmo, tá falando errado. Nossa, o que eu recebia de crítica, hoje eu não recebo mais. Mas você sabe por que as pessoas criticam muito? Porque essas próprias pessoas não têm coragem de estar na frente como você tá. Então, eu encontro ali um lugar de conforto pra mim falando de você. Mas olha lá, ela não sabe nem falar e tá lá. E isso é um problema, igual você falou, não desista. Continue ali no processo. Se pra você... eu acredito que muita gente pode falar mal, mas muita gente recebeu ali o que você tinha. A mensagem tocou o coração das pessoas. Então você... que tá no caminho, às vezes você é uma mulher que tá aqui hoje, a gente tá falando de posicionamento, de brand, a gente tá falando de marca, acredite em você. Claro que a gente tem que buscar evoluir, a gente tem que buscar se desenvolver, mas se você tá focada e você sabe aonde você quer chegar, não vai ser comentário. Tanto que você hoje tem o seu podcast, você faz um trabalho onde abrange, vocês conseguem atrair muitas pessoas porque você não desistiu, né? Sim. Sem dúvida alguma. Eu vou falar sobre a vida me levar, né? Então, a minha história, eu tinha muitos problemas de enfermidade no corpo, né? Era fibromialgia e tive problemas muito sérios na coluna. E aí, depois desses de 50, eu fui fazer terapia, virei terapeuta. E o que eu descobri? Que não é deixar a vida te levar, não é porque o que os outros falam. Eu precisava ser uma pessoa que vivesse em movimento. Eu comecei a me movimentar. Comecei a fazer caminhadas. Aí, hoje, eu faço academia e todo dia. Olha, né? Que bacana. Então, aí o que acontece? Há alguns que não me entendem.
né? Que com esse posicionamento também, eu comecei a melhorar, parei de ser a mulher das dores. Eu não tenho mais essas dores, né? Mas eu comecei a fazer vários exercícios, eu faço uns bem pesadinhos, sabe? O funcional, eu faço pilates. E assim, eu ouvi críticas, né? Quer ficar fit agora, quer ficar linda. Porque ela vê que você tá fazendo e ela não quer fazer. Essas coisas foram consequência. Sim. Olha a mocinha. Né? Várias histórias, inclusive na minha casa. Primeiro foi na minha casa, né? Hoje eu tava falando com meu marido, eu falei... Tá vendo como fez a diferença em tudo isso que eu fiz, nesse movimento? Sim, parabéns. Então, eu faço exercício, para mim, como um remédio. Para mim, é um medicamento natural, que é isso que eu levo para as mulheres. Né? Que não precisa você só tomando medicação, você precisa mudar os seus hábitos. E eu mudei muito o hábito na minha vida. Muitas coisas eu tirei, né? E estou continuando fazendo mudanças. Mas, assim, vieram muitas críticas. E eu liguei. Tô aqui, né? Não consegui fazer hoje, mas tá tudo bem. Hoje é terça, né? Ainda tem quarta, quinta, sexta, né? E eu vou fazendo. Todo dia eu faço uma caminhada, um exercício. E vou cuidando da minha vida dessa forma. Sem olhar quem tá falando. Porque se você fizer, se você for olhar, você para também igual as pessoas estão parando. Sim. Sem dúvida. O que vai mudar? Nada. Né? E eu mudei. E a dor é sua. As pessoas, querendo ou não, quem tá sofrendo é você. Então, quem tem que olhar por você é você. Quem tem que falar, a partir de hoje, eu vou me cuidar, eu vou olhar pra mim, é você. Certíssima. Parabéns. E tá colhendo hoje os frutos. Hoje eu colho. Né? O começo sempre é difícil. Qualquer decisão causa uma reação, mas eu não olhei pra trás. Mas eu fui. O negócio é esse. Vamos pra frente. E começar. Aí depois você continua. Mas só que você vai ouvir, mas você continua. Continua, focada. Né? Não para. Mas não paro. Ai, veio uma crítica, nossa, mas você agora tá toda mentidinha porque começou a fazer isso. Não para. E comece devagar todo o processo, né? Vai começar a fazer a academia, vai começar a treinar. Quer começar a ir 3 vezes na semana? Começa. Você já tá se posicionando. Vai começar a ler um livro, as pessoas acham que tem que ler um livro inteiro de uma vez. Uma página. Lê uma página por dia, né? Começa a ter o hábito. O hábito, depois, eu acho que são de 30 dias. Tem uma pesquisa que ela 45. diz... Ou são 45 dias, ela vira uma prática, né? Então, assim, começa. Eu fiz esse teste aí. Entendeu? Olha 3 aí. dias, depois foi aumentando, aí depois é todo dia. Tá Só certo. domingo que eu deixo, que eu vou pra igreja. Tá certo, não, e até pra descansar. Mas eu já cheguei no domingo, minha filha até gravou. Olha aí, ó. Porque um domingo não teve um movimento lá, eu falei, eu vou pra academia. Minha mãe, eu vou pra academia, não tô fazendo nada agora. Tá certo. Eu fui pra academia. Tá certo, cuidando de você. Dias que eu faço, então assim, porque me faz bem. Ótimo, isso mesmo. Entendeu? É saber o seu valor, você sabe o seu valor. E você se posicionou sobre algo que você quer. Não importa o que o outro tá falando, eu vou me posicionar porque eu sou essa pessoa. Isso mesmo. É isso aí. Vamos aqui agora, Felipe. Qual o conselho que você deixa aqui para as nossas queridas amadas que estão aqui nos acompanhando, juntamente com seus familiares? Gente, ainda dá tempo, compartilha aí esse link, tá bom? Vai compartilhando, se inscreve aqui no nosso canal Voz da Sabedoria e vamos compartilhar essa mensagem com mais pessoas, que estão assim, desanimadas com a vida, não encontram sentido, acha que já é muito tarde, que não dá tempo de começar algo novo. Manda! Hoje você está sendo aí um garçom que está motivando, levantando alguém que está na caverna aí, só ouvindo aqui essa mensagem, esses conselhos milenários e atuais, né, gente? Que a gente vem trazendo aqui a contemporaneidade, a modernidade e vamos agregando. Qual o conselho que você deixa aqui para as nossas queridas que estão aqui, fazem parte da nossa audiência, juntamente com seus esposos, familiares, todos aqui? Embora o nosso público é feminino, mas tem os esposos que também, namorados, que estão sempre compartilhando, que estão lutando para se posicionar, para se enxergar com valor e coragem. Qual o conselho que você deixa aí para essas mulheres, jovens, mulheres maduras, mulheres que têm um desafio de, além de lidar com as suas guerras externas, ainda tem em casa também, é responsabilidade, é filho, é lidar com divórcio, com separação, é mãe solo e por aí vai. Então vamos lá, eu vou deixar algumas dicas aqui até para essas mulheres, que eu acredito que são mulheres fortes e mulheres que estão já começando assistindo esse programa. Eu já acredito que já é meio caminho a primeira dica. Continue assistindo, né? E às vezes a gente manda tanta coisa que não tem sentido. Compartilha para alguém que tá precisando ou mesmo que quer aprender. Eu vou deixar uma dica que eu acho que é o principal. Busque o autoconhecimento. Sim. Se conheça, né? Vou deixar aqui 3... Eu vou falar rapidinho, porque a gente gosta de conversar, a gente fala demais. Primeira coisa, busque o autoconhecimento. Então, assim, hoje é um momento onde, pela internet, a gente tem muita opção. Então, procura se desenvolver no seu autoconhecimento. Segunda coisa, conheça o seu nicho. Eu trabalho com bolo, vai conhecer quem são as pessoas que já têm autoridade na sua área.
Terceira coisa muito importante, não desista. Isso aí. A principal, não desista. Procure cursos, procure entender aí de onde você mora. Esse podcast é no mundo inteiro. Se na sua prefeitura tem oportunidade, se você pode, faça network, a terceira, né? Faça network. Se abra para o network. Conheça pessoas. E o network, gente, não é só eventos de network. A sua vizinha é um network. Sim. O supermercado que você vai. Os lugares que você convive. Então, assim, são essas 3 dicas. A primeira, autoconhecimento. A segunda, sem dúvida alguma, conheça o teu nicho. E a terceira, faça networking. Dessa forma, você já começa a ter um bom posicionamento e se posicionar para o sucesso. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final já do nosso Voz da Sabedoria, tá? Felipe, agora fique à vontade para fazer seus agradecimentos. Já queremos agradecer a sua presença. Obrigado. Você está aqui agregando, Demais. somando, contribuindo conosco, tornando esse bate-papo mais atrativo, dinâmico, gerando toda essa interação. Então, queremos agradecer a sua presença, a oportunidade de você estar aqui. E que você continue compartilhando com o mundo essa mensagem, empoderando, levantando homens, mulheres da nossa geração, para que de fato venha se posicionar e saber o seu lugar no mundo, né? Com leveza. Deixe suas redes sociais aqui para nossa audiência, agora nessa câmera ali que está nos acompanhando aqui. As pessoas que querem conhecer o seu serviço, que querem te contratar, empresas para te levar uma palestra, um treinamento, fique à vontade, é o seu momento. Gente, que emoção e que momento lindo que eu passei aqui. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho que envolve pessoas e que, acima de tudo, desenvolve pessoas. Meu Instagram é @FelipeBrez. Espero por vocês lá e vamos juntos te desenvolver. É isso aí. Ô, meu amigo, desculpa, tá? Pode ir lá, pode repetir. Pra cá. Primeiramente, eu quero agradecer a todas vocês que participaram, estão assistindo aqui o nosso podcast e a vocês duas que têm esse projeto lindo, que é um projeto que desenvolve pessoas, que traz conhecimento gratuito para todos. E eu quero deixar minhas redes sociais, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, eu tô como @FelipeBrez. Trabalho com desenvolvimento, reposicionamento de marca e atendimento de luxo. Quero levar para você, para sua empresa, o meu treinamento atendimento de luxo. Me segue lá e vamos conversar. E em breve estamos aí de volta. Quero participar mais uma vez. Não quero deixar como já vou aqui deixar pra vocês que eu não quero me despedir. Tá certo. Viu? Muito obrigado. Amei estar aqui com vocês. Tá certo. É um prazer. Foi um prazer, né? Obrigado, E prazer vai foi ser meu. demais, né? Você tá falando sobre network, né? Fazer, conversar, conhecer pessoas, Sim. entrar em movimento diferente. Isso realmente, para mim, é uma das, né? Fora a identidade que Sim, você sem precisa dúvida. se conhecer. Então, muito obrigado por tudo aquilo que você entregou hoje, né? Obrigado. Nosso desejo é que as pessoas que estão vendo, né? Desejem mais disso. Desejem mais, sem dúvida. Né? Que o propósito não é uma coisa extraordinária, é uma coisa que está dentro de você, que você precisa caminhar com pessoas para entender você mesmo. Não Isso mesmo. romantize o processo, hein, gente? Ficou a dica aí hoje. Sem dúvida. Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão se inscrevendo aqui no nosso canal, A Voz da Sabedoria, tá? Agradecer a todos vocês. Exatamente. Na próxima semana estaremos de volta com um próximo episódio. Então, já comunica, já avisa nos grupos aí, já deixa Já tudo, manda. a Já fala. agenda aí. E nos aguarde, porque sempre cada um vai ser melhor do que o outro. Sim. Adelita, Demais. minha querida, faça suas considerações finais. Demais, né? Gente, pra você que não me segue, vai lá no Olha meu aí. Instagram, dra.vandiane, doutora Vandiane, abreviado. Vai lá, me segue, compartilha. Nos acompanhe no nosso Café com Provérbio de segunda a sexta, às 6h40 da manhã. Venha acordar junto conosco à madrugada. E vamos aqui crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em prosperidade, em saúde, gente, em tudo. Só vem. Adelita, faça suas considerações. Quando a Vandiane fala em acordar cedo conosco, né? Vocês não imaginam quanto que é legal isso, né? Você levanta com as galinhas, com os galos, não sei, às vezes é com cachorro, mas é muito prazeroso. E depois a gente já vai lá com Deus, né? Tem uma palavra. Sim. E é nisso que a gente precisa estar sempre atento, né? Quando a gente faz isso, o nosso dia é diferente, né? Existe um dia que a gente não faz, que é o sábado e domingo. A gente fala, o que a gente faz agora? Sente falta, Então, né? É. Então, gente, muito obrigado, né? Eu sou uma terapeuta, né, psicanalista, e a Van é uma psicóloga. Então, nós juntamos todo esse projeto para abençoar a vida de vocês. Então, me siga, né? Adelita.d, Laurentino, Psi, né? Que Deus abençoe vocês. Participe demais, né? Que essas coisas que o Felipe trouxe foi tudo extraordinário. Então, que vocês possam viver o novo de Deus a cada dia, dentro dessa palavra, né? Dessa mulher virtuosa, homem valoroso, que vocês possam enxergar o brilho que Deus tem em você. Né? Enxergar de dentro para fora. Não é só o que os outros estão falando, é aquilo que você tem lá dentro. Então, ponha para fora o novo. Que é isso que Deus quer para você nesse dia hoje. Recomece. Né? Faz como eu, tenha coragem. Recomece. Isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertará. gente. É o Exatamente. segredo. Aí.